Então eu fui para esse carnaval, saí do restaurante, trabalhou até meio-dia e fui. E a vida era muito doida na época, doida mesmo. Eu bebia muito. Pode servir? Pode, por Pode. favor. Né? Então, eu bebi tanto em Sabará que eu não sei se já ouviu essa expressão, tomei um balão apagado. Já ouviu isso Não, aí? não, não, eu não ouvi. Desmaiei na rua e me roubaram, né? Porque eu dormi na porta da casa do tio de um amigo. E na hora que eu acordei, levaram meu dinheiro, minha Nossa. carteira, minhas coisas tudo. Só deixaram a chavinha de casa assim no meu peito, assim. Ladrão, gente boa, pelo menos deixou a chave pra eu entrar em casa. E aí eu fiquei em Sabará, ali sem era nem beira. Eu ia fazer na semana antes do carnaval, para me situar melhor, a feitura lá de Santos. Só que aí eu falei, não, eu vou pro carnaval, eu faço depois. E uma amiga pediu lá um material lá para fazer, ela falou, se é que você não vai, eu pego para eu fazer. E aí eu fui roubado e tal, e triste, minha namorada terminou comigo na época, que eu fui carnaval sozinho, olha o nível, né? É. E aí, eu jururu lá, e naquela semana mesmo, esse menino, que era o nosso fornecedor, falou, Vitor, você não quer, se eu não me engano, numa quinta-feira, após a quarta-feira de cinza, eu estava sentado no restaurante, você não quer ir numa reunião amanhã, na sexta-feira, na casa da minha cunhada? Ele não falou nada de religião, de jovens. Eu falei, tô aqui sozinho, né, sofrendo aqui por amor e tal, vou. Ele não falou nada que era coisa de igreja. E na hora marcada ele passou para me pegar. Eu fui com ele. Cheguei lá e eu com a camisa do Motorhead, com a caveira, né? Todo de preto. Cheguei lá, um negócio meio diferente, uma garagem com umas cadeiras assim em círculo. O pessoal tocando violão, o pessoal bacana. Cheguei, sentei, o pessoal me cumprimentou, sentei e de repente um cara começa a falar. E falar, e parecia que o cara tava falando direto para mim, miserável. Falando, esse cara, que alguém contou minha vida pra esse camarada. Não é É sempre possível. assim, Não é né? possível. É. E aí tal, de repente, essa foi uma cena assim, e eu sou bastante presbiteriano, né, nessa realidade, mas isso foi uma Aham. coisa muito sobrenatural que aconteceu. De repente, esse pastor, que era quem falava, fez um apelo e falou assim: alguém dos presentes gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? E foi literalmente o que eu senti. Como se alguém pegasse o meu braço e puxasse. Porque eu jamais, em sã consciência, ia fazer isso. Por Você quê? se sentiu Não. impulsionado Eu fui forçado. É como se alguém, além de mim, pegasse o meu braço e levantasse. É. Uma força levantasse. Porque eu, num ambiente hostil, diferente, desconhecido, tímido como eu era, eu jamais, mesmo que Você eu. era tímido? Muito, muito tímido. Que isso, Muito mesmo tímido. fazendo parte de torcida organizada? Muito, não. A torcida organizada é um ogro, né? Aquele cara É que um nicho ali é um de. nicho, a coisa É. bem neandertalesca ali, não tem Aham. muita coisa. Então, eu falo que é sobrenatural porque eu, em sã consciência, jamais levantaria a mão. Porque mesmo que eu concordasse, eu quisesse, eu não faria por causa da minha timidez. Mas a minha mão levantou. Logo chegaram dois jovens, né, que são amigos até hoje, né, já não tão jovens como eu também não, mas que são amigos até hoje, oraram, me levaram lá. E o pastor é o pastor Marcos Brust, não sei se você conhece o Marcos, Não. que é o pai do Daniel, da primeira de Machado, foi meu pastor. Ah, sim. Marcos Brust hoje está jubilado, né, já está Aham. aposentado, Tá. como disse, mas foi no ministério do pastor Marcos que eu tive esse encontro com o Senhor, Aham. né, e eu falo que não tem nada a ver diretamente com religião, porque foi num ambiente familiar. Uma mensagem do Evangelho em que eu senti um preenchimento a partir dali, em que aquilo que eu vivia até então passou a não ter sentido mais. Porque qual que é o sentido que eu tinha? Eu não posso falar por todos, mas por mim, da torcida organizada. É abater o inimigo. Isso que eu falo dessas rixas. Aham. A gente não estava tão interessado se o Atlético ganhava ou Era uma não. disputa mais entre A as gente torcidas. tinha entre estabelecer o poderio, né, o nome, nosso nome, de temer o nosso nome, e abater o inimigo. Era para bater e Aham. matar, como Sei. acontece, infelizmente, até hoje. Infelizmente. Né? Então, aquilo perdeu o sentido completamente para mim. E essa outra realidade que é Cristo começou a entrar. Eu comecei a aprender um pouco daquilo e
E as coisas foram acontecendo.